5 coisas que você precisa desenvolver para ser um bom designer. Fica comigo, porque a quinta dica que eu vou dar aqui é sensacional e se eu pudesse voltar atrás é a primeira coisa que eu aprenderia. Número 1, gente, entender que você não é o dono da razão, tá? Todo designer acredita que pelo fato de ele sempre ir atrás de referência, de informações, sempre atrás de tendência, ele acaba acreditando de que ele é o dono da razão. Então tudo que ele vai falar, as pessoas não sabem ainda, ele acaba sabendo primeiro. Isso acaba trazendo uma ilusão de que a gente sabe mais do que as outras pessoas. Então primeira coisa, para de achar que você é o dono da razão. Você pode ter a informação antecipada, mas é sempre apresentada de uma forma como você vê. Então primeiro, esquece isso, você não é o dono da razão. Tem muita gente que sabe muito mais do que você e essa é a primeira dica que eu quero dar. Dica número 2 que eu quero deixar aqui, sempre lembrando que essas dicas, gente, é quando você está criando material ou pensando como você pode se desenvolver ali como profissional, não é apresentando ainda o projeto. Mas aí é legal você, tudo que você cria ou você está olhando de referência é perguntar. Então a dica é essa, pergunte para as pessoas o que elas acham daquilo que você está criando e aceite essas opiniões, porque normalmente isso ajuda muito a gente a entender e a perceber como as pessoas entendem aquilo que a gente está passando de ideia. Então já quero fortalecer aqui o conceito de que design precisa ter uma função, então as pessoas precisam entender aquilo que você está fazendo e falando. Então, eu criei esse logo aqui, pede para as pessoas lerem a frase sem conhecer a marca, ouvir opinião, pedir ajuda é uma dica muito boa aí para você se desenvolver. Dica número 3, você precisa aprender a sustentar a sua ideia. Como que você pode fazer? Eu gosto muito de um gráfico, se a gente puder pensar assim. Quando você apresenta o material, você está no topo da sua expectativa de como o cliente está gostando daquilo. Aí ele vai fazer uma pergunta, seu gráfico vai lá para baixo. Aí quando ele vai lá para baixo, você faz uma rebatida ou dá uma argumentação, ele vai e sobe um pouquinho. Então a tendência é você sair daquela reunião mais ali para o meio, mais próximo daquilo que você gostaria de apresentar e um pouco ali da percepção do cliente. Então você vai estudar casos que já apresentaram, criaram coisas parecidas com o que você fez, você vai sustentar negócios ali que estão dentro daquela mesma estratégia, apresentar tendências futuras. Então nunca, de novo, você acredite que o cara só vai acreditar naquilo que você está falando, mas é importante você trazer bagagens, informações ali que sustentam a sua ideia e aí você aprende a argumentar isso com o seu cliente. Quarta dica, gente, você precisa mergulhar em referências. O que é referência? É tudo aquilo que vai somar a sua cabeça e suas ideias para criar coisas novas. Então não fica só onde as pessoas estão assistindo as coisas. Vamos lá, vamos pensar em uma série. Vai no Netflix e procura filmes antigos, séries antigas, coisas que as pessoas não estão vendo ainda. Vai na Amazon, sei lá, coisas diferentes para que as pessoas consigam, para que você, na verdade, tenha pensamentos diferentes das outras pessoas. Isso vai te ajudar a formar uma massa crítica aí diferente e quando você for criar, você vai trazer referências diferentes. Quando você tem uma ideia, nunca ela é só sua, ela é somada, é tudo aquilo que você já viu, assistiu, ouviu e aí você consegue encaixar. Então mergulhe muito, vá atrás de outros ambientes de referência. Então uma dica que eu gosto de dar é quando você assiste uma palestra, por exemplo, de alguém, aquele conteúdo no YouTube que você achou bacana. Vai atrás da onde que ele tirou aquele conteúdo ou se ele citou um livro, vai atrás desse livro, procura um pouco mais sobre esse autor, procura outras obras do que ele falou, às vezes uma palavra ali dentro do livro que é legal, você vai atrás de como que as pessoas interpretam essa ideia e vai a fundo, vai entrando ali para... Como já aconteceu comigo, uma vez eu fui criar uma marca, a partir dessa necessidade de pensar num nome, eu fui atrás, na verdade eu lembrei de uma história que eu tinha lido, que as pessoas na Grécia chamavam aquele povo que estava chegando da guerra, aqueles guerreiros de um determinado nome, e esse nome virou o grande nome da marca em si, a partir de uma história totalmente aleatória, mas que fazia sentido para o conceito que eu queria trazer para aquela marca. Faz todo sentido você trazer conteúdos, referências para sua cabeça, para quando você for criar, você tem ali elementos e massa ali para poder virar isso uma criação bacana. E a quinta dica que muda tudo, eu gostaria muito de ter aprendido isso no começo, tá? Que é você ir primeiro para o campo das ideias, trazer a ideia, trazer o conceito, pegar referências, enfim, mas construir um conceito bacana. E aí depois você vai para como você vai fazer isso. Eu perdia muito tempo nas minhas criações pensando de como que eu ia fazer a ligação da tipografia, quais as cores que eu ia utilizar, tudo ali cabendo dentro ainda do ambiente das ideias. E isso atrapalha muito a execução do projeto. Vai para o campo das ideias, traz esse conceito, coloca ali no papel, faz um mood board, enfim, tem várias técnicas para você fazer isso. Mas é importante você primeiro se aperfeiçoar em trazer ideias interessantes, conceitos relevantes aí que tem um diferencial aí bacana. E aí depois você vai para a parte de execução disso. Porque hoje você tem muito no mercado e tanto no YouTube, enfim, qualquer lugar aí para aprender como fazer. Então não fica preso no começo das suas criações de como vai ser feito, mas se pegue aí no que fazer. Então essa é a quinta dica que vai transformar e vai explodir sua cabeça, eu tenho certeza. E eu quero que você no final aí coloque o que você achou dessas dicas, se faltou mais alguma, não deixa de se inscrever aqui ou dar um like nesse conteúdo, vai ser muito importante a gente saber se está sendo relevante para você. Forte abraço e até mais.